11h54, é o Atlético, é o Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Cláudio Rezende. Bom dia, Claudão. Bom dia você, Romano. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Feriadão em Belo Horizonte, né? Nesse dia de terça-feira e de início de preparação do Atlético para o jogo contra o Vasco da Gama. Domingo vai começar o retorno para o Galo no Campeonato Brasileiro. Esse jogo aí, como o Elton Campos já disse, o Vasco vai confirmar para o Maracanã. E a expectativa lá é de casa cheia, né? Porque o Vasco vai comemorar aniversário ali depois, né? Um dia antes. O jogo do Atlético tem chegada de reforço, então o Galo vai encontrar um cenário parecido com o que foi lá no Morumbi, né? Quando o São Paulo apresentava Lucas Moura, Rames Rodrigues, estádio lotado, e naquele jogo deu certo, né? O Atlético conseguiu quebrar aquele jejum de vitórias e saiu do Morumbi com os 3 pontos. É a expectativa do torcedor para essa semana também, esse jogo é de domingo. O Atlético, Romano, já divulgou sua programação, o time vai antes, vai na sexta-feira à noite, rumo ao Rio de Janeiro, para treinar na Cidade Maravilhosa, sábado pela manhã. E aí faz esse apronto final já no Rio para a partida de domingo, 11 horas da manhã. O Galo que já jogou 11 horas contra o Bahia e agora de novo, né, nesse horário da matinê do domingo para começar o retorno. E o Galo quer dar um troco no Vasco, né? Porque naquela somatória de pontos, primeiro e segundo turno, o Vasco veio ao Mineirão e ganhou do Galo na estreia. Então agora o Galo quer ir ao Maracanã e derrotar o Vasco. Para até eu rolar a bola para você, Romano, e aos nossos comentaristas, a missão do Filipão essa semana, a principal delas para o time, é encontrar o substituto do Pavon, que vem sendo titular, né, do Galo nos jogos. É numa sequência aí de jogos como titular o Pavon, e ele está suspenso. Vai ter que cumprir aí a suspensão pelo 3º cartão amarelo. Quem que ele pode escolher? Vamos a algumas opções aqui. Ele tem o Patrick, que joga pela esquerda, faz essa função. O Pavon vem alternando, né, com o Paulinho. Aí, se ele for com o Patrick, o Paulinho fica mais pelo lado direito. Ele tem a possibilidade de manter o Paulinho na esquerda. Pela direita, ele já utilizou por ali tanto o Pedrinho quanto o Edenilson. E o Edenilson com o Igor Gomes também eles podem trocar de posição, né, se for o Edenilson. Aí eu acho que são essas 3 possibilidades mais reais. Até porque o Galo ainda não vai ter nem Zaratio, nem Johan, que seguem no departamento médico. É verdade, ele tem atacantes, né, Romano? Tem Vargas, tem Allan Kardec. Mas como não vem sendo muito utilizados nem um nem outro, eu acho que fica mais essas 3 peças aí. Patrick, Edenilson ou Pedrinho para substituir o Pavon no fim de semana. E aí, Ale Oliveira, quem pode ser o substituto justamente do Pavon, atacante, que tá meio fominho ultimamente também, nesse jogo contra o Vasco? Bom dia. Muito bom dia, Romano. Bom dia a todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil. Meio fominha, você foi bem generoso com o Pavon, né? Teve um lance, o Claudinho estava no jogo, que o Hulk não tocou a bola. O Hulk começou o lance impedido, o juiz deixou continuar e depois o Hulk acabou perdendo a bola e não tocou pro Pavon. E o Pavon reclamou, né? Reclamou bastante, né? E aí, era só para ver o que é bom para tosse. Porque é impressionante como ele não toca a bola e isso irrita muito, não só os torcedores, mas principalmente os jogadores, né? Olha, eu acho que o Vasco da Gama, que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro e vive essa situação, tem melhorado até, né? Conseguiu um empate importante contra o Bragantino ontem. É um time que o Galo tem obrigação de ganhar, principalmente porque perdeu no Mineirão, como você disse. Então, eu iria por uma formação mais ofensiva e aí a minha escolha, acho que cairia para o Pedrinho. É um jogador que atuou muito tempo de lado de campo, como um ponta mesmo ali, né? Um jogador mais agressivo e tal. O Filipão, sendo do jeito que ele é, eu acho que ele vai colocar o Edenilson. E aí, Alexandre, bom dia. Você acha que vai Edenilson ali no lugar do Pavon? Bom dia, Romano, Cláudio, Ale, quem acompanha a gente. Eu colocaria o Patrick. Eu colocaria o Patrick pelo lado esquerdo ali, deixaria o Paulinho e o Hulk, talvez até jogando com 2 atacantes. Vai ser uma pressão muito grande, mas o Maracanã é um estádio neutro, né? Até tem um time extremamente experiente e que não vai ceder a pressão, até porque no Morumbi também ela existiu, né, o Cláudio? E existe uma diferença técnica considerável, né? Entre o São Paulo e o Vasco, e entre o Vasco e o Atlético, né? O Atlético, por mais que não faça a temporada dos sonhos, tem um time muito melhor que o do Vasco, né? O time do Vasco
estão muito empolgados aí, com contratações, chegada de jogadores, mas eu não sei nem se é um time com o espírito de brigar contra o rebaixamento, que é o objetivo do Vasco. É diferente, né? Mas o Ramon não tá acertando o time do Vasco? Ramon Dias? O segundo tempo contra o Bragantino ontem, eu acho que mostrou que não tá acertando tanto assim, não. O Bragantino deu um vareio no Vasco no segundo tempo. Foi mesmo. O Vasco poderia ter feito um 2-0, logo em seguida o Bragantino empatou, mas no segundo tempo o Bragantino passou por cima do Vasco. O resultado foi até injusto, né? Era pro Vasco ter perdido, né? Então, quer dizer, o Vasco vive uma situação dramática, tem um jogo a menos com o América, mas mesmo que ele vença esse jogo a menos com o América, ele teria 16 pontos em 19 rodadas. É muito pouco. E com o cenário de retorno, então eu acho que o Atlético principalmente precisa explorar esse desespero do Vasco. Então eu acho que é o tipo de jogo que o Filipão gosta, tá? Aí tem essas opções aí, eu concordo com a Lê, eu acho até que o Edenilson vai ser o escolhido da vez, tá? Mas eu escolheria o Patrick, eu acho que ele vem produzindo o suficiente para ganhar uma chance. Essa é a minha pergunta, seria a próxima pergunta. O Patrick tá pedindo passagem pelo que tem entrado nos jogos? Olha, tá muito longe de ser, né, Ale? O Patrick do São Paulo do ano passado, né? Ainda não. O Patrick saiu do São Paulo por causa da questão da briga dele com o Rogério Ceni, né? Claro, teve a proposta do Atlético, o contrato é mais extenso também, né, Sim. o Cláudio? Sim, isso colabora também. Mas o Patrick, ano passado, ele era um titular absoluto do São Paulo e entregava. Jogando pela esquerda, né, o Ale? Jogando pela esquerda, e esse eu posso falar porque eu estava morando em São Paulo e acompanhava bem de perto, jogador mais técnico do São Paulo. O Calleri sempre foi o jogador artilheiro, né, decisivo e tal, mas o mais técnico era o Patrick, que curiosamente, com essa melhora, entrou no último jogo faltando 7 minutos para acabar, né? Eu esperava que ele fosse dar mais minutos e mais sequência pro Patrick. Por isso que eu não acredito muito na titularidade dele. Embora mereça mesmo. Mas realmente ele tem mostrado que pode colaborar, principalmente nessa fase do Felipão. Agora, o Allan Kardec pro Filipão é carta fora do baralho? Não é carta fora do baralho, o Romano, mas a questão é que o Allan Kardec ficou muito tempo parado, né? E isso influencia, né? Então, para começar jogo, eu acho que exatamente. É pouco provável. Não acho que ele pensa ele um jogador mais no segundo tempo. E até pela característica do jogo, né? Sim. Contra o Bahia, de repente, o Bahia vem... Característica do jogo é uma partida em que o Atlético vai precisar de velocidade contra o Vasco. E o Vargas também é carta fora? O Vargas, no meu time, seria carta bem fora. Não tá nem sabe? Não tá nem na mesa, não tá no... Mas o Kardec eu queria ver um pouquinho mais, inclusive achei bem curioso também ele não ter colocado o Kardec contra o Palmeiras ali, parte final do jogo, pelo menos para tentar um abafo, alguma coisa assim, mas pelo jeito esses dois centroavantes ou atacantes não estão com muita moral com o homem, não. E aí tem alguns torcedores aqui, na vaga do Pavão coloca o Johan, só lembrando o seguinte, o Johan tá machucado, o Johan tá contundido. Johan não vai estar à disposição. Agora... Nem Johan, nem Zarate, nem Igor Rabelo. Os três ainda não serão liberados essa semana. Teve uma pergunta aqui, me perdoe, porque passaram várias perguntas aqui no chat do YouTube, eu não consegui ver quem mandou essa pergunta. O Rubens também? O Rubens vem tendo pouca chance, né, com o Filipão. Me parece que ele, pro Filipão, é lateral esquerdo reserva mesmo. E aí, como o Arana é titular absoluto, ele não entra. Muita gente quer ele no meio, né, Romano? Muita gente quer ele na função, a posição original do Rubens, até para jogar nessa ponta também, não faz, né, o lado esquerdo, mas pro Felipão, até agora, ele é o reserva do Arana e aí fica mais difícil ter oportunidades o Rubens. Mas dessa turma toda, Romano, como eles disseram aí, os comentaristas, realmente o Edenilson é quem vem tendo mais chance com o técnico Felipão. Pois e tem uma pergunta também, o pessoal falando, não tá na hora de dar uma chance ao pessoal da base, mas tem muita gente falando do... Tem o Alisson, né? Tem o Alisson, né? E alguns falam, e o ICEP, né? Acho que tá muito novo, em 17 anos, tá agora no primeiro ano de júnior dele ali, né? Por enquanto não. O Galo tem essa aposta no Alisson, né? Mas o Filipão tem muita cautela, né? Ele disse, inclusive, né, após aquele jogo contra o Palmeiras, que não era nem para ter entrado, pela idade do menino... Então tá tendo muita cautela, eu acho que até entrou bem contra o Grêmio, né? Entrou bem naquele jogo lá contra o Grêmio, mas depois não foi tão utilizado assim, o garoto Alisson. Mas eu acho que o Filipão tá até correto, né? Pelo momento do Atlético, né? Pela pressão que o time sofre. Então você pode atrapalhar esse processo aí de inserção do
do garoto da base no time principal, né? Agora, eu acho que o grande mérito que o Filipão pode ter no Atlético nesse restante de 2023, tá? É se ele conseguir recuperar jogadores. E eu vejo, né, a impressão que eu tenho é de que Edenilson e Patrick vivem esse momento. A gente viu que no início do Filipão parecia também, assim como o Vargas e o Kardec, eles pareciam ser carta fora do baralho, né? Não eram nem utilizados. Eles já estão sendo muito utilizados, né? Exato. E entregando. Então, se o Filipão consegue fazer a recuperação de Edenilson, de Patrick, que foram trazidos pelo Cudê e depois ele desistiu deles. Pedrinho também pode tentar, né? O Rabelo ele recuperou, né? Sim. Deu moral. O Rabelo, quando saiu do time, era o melhor zagueiro do Atlético. É. Né? Então, eu acho que esse processo, pensando até em 2024. E é bom destacar que para esse jogo volta o Saravia, né? O Saravia vem sendo titular, o Mariano Cumpriu jogou, suspensão, né? cumpriu suspensão, e aí a tendência é de que jogue o Saravia, né? Ele vem sendo titular aí com o Filipão. Ah, sem dúvida, né? Acho que depois de domingo o Saravia joga, né? É outro cara que melhorou com o Sim, Filipão, né? Melhorou. demais. E hoje a distância, por incrível que pareça, a distância dele pro Mariano, ela não é pequena, não. O Saravia tá